Oi pessoal, sou o Alan Tadini e este é o quarto Tadini Cast, só que hoje ele é um pouco diferente. Hoje eu vou falar sobre empreendedorismo. Nossa, palavra grande, né? Até difícil. Empreendedorismo, que está muito ligado ao marketing também. E é um assunto que a gente sabe que está bem em alta, né? Eu tenho ouvido muita gente falar sobre empreendedorismo, né? E existe às vezes muito oba-oba em cima desse assunto. Então eu vou falar um pouco sobre isso e tal, quem sabe eu posso te ajudar a conhecer um pouco mais, de repente ver se essa é a tua veia mesmo, se você não está indo numa onda de oba-oba que não é a sua. E esse é um assunto que eu conheço não apenas porque eu tenho 12 anos como empresário, mas também porque eu estudo muito sobre o assunto. Seja diretamente por causa da empresa, por causa do dia a dia, ou por assuntos ligados diretamente sobre isso, ou até mesmo indiretamente, estudando comportamento humano, técnicas de comunicação, lendo sobre o caminhar da economia, o caminhar de para onde está indo o mercado, os nichos mais interessantes e coisa e tal. É um assunto que eu gosto, eu acho bacana. E empreendedorismo é uma coisa que parece que meio que nasce com a gente. Às vezes você tá lá empregado, eu lembro que aconteceu isso comigo, quando eu estava há mais de 14 anos atrás, eu era funcionário, eu era empregado, na verdade deve estar dando até uns 15 anos, sei lá, faz muito tempo. E eu não conseguia entender por que eu ia gastar o meu tempo trabalhando para o outro, quer dizer, eu estava vendendo meu tempo, só que eu achava que eu podia fazer coisa melhor do meu tempo, dava para eu fazer isso render mais. É claro que eu dei muita cabeçada durante esse tempo todo, né? E de repente eu espero que através dessa página agora do Facebook, desses podcasts, eu possa de repente te ajudar a não dar tanta cabeçada assim. E nesse tempo todo, uma coisa que eu aprendi e que eu descobri, não apenas porque alguém me disse ou porque eu li em algum lugar, mas porque a gente vê isso na prática, é que ser um empreendedor não é ser um empresário. Né? Ser empreendedor não é simplesmente você ser dono de uma empresa. Você pode ser empreendedor sem ter uma empresa, e assim como o fato de você ser empresário não quer dizer que você é um empreendedor. Ser empreendedor é apresentar um determinado comportamento, o comportamento empreendedor. Isso mesmo, é uma forma de atuar no mundo, não é só você abrir uma empresa, é algo maior, é muito maior do que isso. Às vezes eu fico meio repetitivo aqui, mas é porque eu estou fechando ainda o raciocínio aqui para poder falar para vocês, tá bom? Ó, muita gente pensa que ser empresário é só luxo. É fazer o que quer, quando quer, é não ter chefe, né? Aquela liberdade e tal. É um pouco disso sim, mas eu não posso te dizer que isso é tão perto da verdade. Aliás, eu acho que isso não poderia estar mais longe da verdade. Ter uma empresa de sucesso pede muita dedicação, pede muito trabalho. Requer que você tenha uma alma batalhadora, de acordar todos os dias com motivação, ou seja, você tem que se automotivar, porque nem sempre você está afim de acordar e ir lá trabalhar. Só que tem uma coisa, se você não vai atrás, se você não está correndo atrás, o retorno não vem para você. É diferente, às vezes você está lá empregado, bonitinho lá na empresa, e você não está num dia muito bom, você dá aquela enrolada, a gente sabe que isso acontece, dá aquela enrolada, né, e coisa e tal, você chega um pouco atrasado, mas provavelmente você não vai ter um desconto no seu salário por causa disso. Quando você é empresário, quando você tem o seu próprio negócio, mesmo sendo autônomo, se você não vai atrás, a coisa não vem para você, não cai no teu colo, né, você tem que ir atrás. E para isso você tem que trabalhar uma automotivação, querer trabalhar, correr atrás de um mundo melhor para você, para sua família e para a sociedade. A pessoa que pensa que ser empresário compensa pelo dinheiro está se enganando. Não se é empresário pelo dinheiro, mas pelo conjunto de recompensas. Uma delas é o dinheiro, é claro, mas pela finalidade de ser quem você é de verdade. Você vai descobrir, se você já não descobriu isso, que muitos empresários que montam empresas pensando só no retorno financeiro acabam quebrando a cara, vê que não é bem aquilo, a coisa não dá dinheiro e começa a associar várias causas externas, mas a grande verdade mesmo, gente, é que se você não faz, se você não corre atrás, a coisa não vem. É por você. Puxa a responsabilidade para você. Não fica colocando na economia. A economia é a mesma para todo mundo. Ah, mas o dólar tá alto para todo mundo. Ah, mas o presidente do Brasil tomou uma decisão lá e tal, afetou a economia. Legal, mas afetou a economia para todo mundo. Então, não tem essa coisa de, mas puxa vida, né? O sujeito não compra de mim, o meu concorrente joga pesado.
É tudo uma questão de você ir atrás, de você saber o que você está fazendo, você estudar, você procurar aprender. É o comportamento empreendedor, não tem muito segredo nessa história, né? O empresário empreendedor, ele é antes de tudo um resolvedor de problemas, mas os problemas de quem? Você acha que ele vai resolver os problemas dele? Não, ele vai resolver os problemas dos seus clientes. Quando o cliente procura alguma coisa, ele tem um problema, ele tem uma dor, digamos assim, como diz o Conrado Adolfo. Ele tem uma dor. E o empresário, o cara que é o empreendedor mesmo, que vai atrás, ele sabe que o que vai dar dinheiro para ele é ajudar as pessoas a resolver a dor delas. Né? Quando você precisa de um livro, ou você quer aprender a cozinhar, ou você quer um carro, é uma dor que você precisa resolver, é uma angústia, é uma coisa interna. Então, se você está preocupado em pegar o dinheiro do cara, não é por aí que você vai conseguir ter sucesso com essa empresa. Agora, se o seu foco é resolver os problemas dos seus clientes, aí sim. Por isso que eu falo, o empresário empreendedor, antes de qualquer coisa, ele é um resolvedor de problemas. Eu lembro muito bem dos livros que eu li sobre líderes e tal, e toda liderança é servidora. Se você servir ao seu cliente, ele vai te procurar. E servir é justamente isso, é você ter a solução para o problema dele. Né? Tem gente que se ilude com esse negócio de poder. Poder mesmo é servir. Se você não serve, você não tem poder. É um raciocínio muito simples. Por que as pessoas vão te dar poder? Você pode até, você pega e faz, né, tem aqueles líderes, aqueles chefes que usam de poder, ou seja, de força e coisa e tal. Mas na verdade é que enquanto aquela pessoa estiver ali precisando de você, ou seja, daquilo que ela recebe de você, ela vai ficar. A partir do momento que ela pode ser livre de você, ela vai sair, porque chegou um momento que você deixa de servir para ela. Né? Até o poder de ser feliz, de mudar a sua vida de acordo com a sua vontade, depende desse servir, de você servir até a você mesmo. Aliás, em outro momento a gente pode até falar sobre força de vontade, que também é um atributo muito importante dentro dos comportamentos, que unidos formam o empreendedor. Então o empreendedor não é simplesmente o líder servidor, não é simplesmente o cara da força de vontade, ele é um conjunto de comportamentos, né? E entre eles a força de vontade é um dos mais importantes, porque a força de vontade vai te levar à ação. Né? O empreendedor, ele gera algo para a sociedade, ele gera valor. Eu lembro que, acho que foi no TEDcast 3, foi no 3 mesmo, às vezes eu esqueço. Eu falo sobre a diferença entre valor e preço. Se você não viu ainda, vale a pena. Alguns conceitos podem mudar e muito os resultados que alcançamos na nossa vida. E muitas vezes a gente nem sabe que os nossos conceitos sobre alguma coisa estão equivocados. O que faz com que a gente tenha resultados insatisfatórios e infelizes e a gente nem percebe a causa. Vai falar que isso não aconteceu com você. Nunca aconteceu de você ter uma certeza sobre alguma coisa e de repente quando você vai descobrir não é bem aquilo, você fala, poxa, mas isso está errado, isso tinha que ser assim, e às vezes é o seu conceito que não está bem formulado. No mundo em que você é cobrado para ter tanta certeza, para não perder tempo, muitas vezes a gente nem questiona o que a gente pensa, não questiona o que a gente sabe ou até o que a gente conhece. E um conceito mal formado é uma armadilha. Pensa nisso com carinho, tá? Eu acho que uma das coisas mais legais desse podcast é justamente isso. Né? Questione os seus conceitos, procure saber de verdade se esses conceitos são assim, são eles mesmos. Né? Eu lembro que durante vários momentos, várias passagens que eu tive na minha vida, o grande crescimento, né? Vários crescimentos que eu fui tendo, entre eles estava justamente digamos assim, agora a palavra me fugiu, em você melhorar o conceito que você tem sobre as coisas, é você descobrir a verdade sobre alguns conceitos que você tem e descobrir o conceito verdadeiro, né? E é por isso que eu falo para você, o empreendedor ele gera valor para a sociedade. Isso é um conceito que precisa ser entendido e de repente esse é a grande mudança que eu espero talvez trazer para você uma transformação através desse podcast especificamente. Então o empreendedor ele gera valor para a sociedade, ele gera mudança, ele gera transformação. Eu acho que eu já disse, aliás, o valor é a percepção de ganho sobre algo, é a percepção do crescimento. Quando a percepção de valor de uma pessoa fica maior do que o preço, a venda é certa. Lembra disso? Se você ouviu o anterior, você se lembra. Porque, afinal de contas, essa era a grande sacada do podcast anterior. Um empreendedor, ele sabe o valor das pessoas e sabe o seu valor como agente transformador. Ele gera transformação à sociedade, ele gera valor para as pessoas melhorarem de vida. Às vezes isso fica tão genérico que a gente nem percebe, mas é o que acontece o tempo todo. Porém, de uma forma tão automática que isso pode passar batido.
É que nem aquela história que às vezes a gente ouve pela internet, às vezes a gente vê tanta frase na internet, tanta frase feita, que tem gente que repete e não sabe nem o que está falando. Mas é aquela história do milagre, né? Que você fala assim, mas faz tempo que não acontece milagre. Milagre acontece o tempo inteiro, e por causa de acontecer o tempo inteiro, às vezes a gente fica até sem perceber. Tem um filme que é baseado em história em quadrinho, que é Watchmen. Eu gosto muito de filmes, histórias em quadrinhos, ficção científica e tal. E nesse filme do Watchmen, tem um momento que ele fala que o Dr. Manhattan, né, aquele cara azulzão, super poderoso lá e tal, que fica grande, fica pequeno, vai pra Marte, ele tem justamente essa percepção. Os milagres são coisas que acontecem, que são tão improváveis que se aconteça, que quando ele acontece constantemente, a gente nem percebe que ele está acontecendo. E isso que eu estou dizendo aqui, esse agente transformador dos empreendedores, é isso que acontece. As pessoas transformam as outras com tanta frequência que elas não percebem que é isso que ela realmente está dando. Ela pensa no dinheiro, ela pensa na troca de dinheiro, ela pensa que ela vai ter mais bens ou vai poder ter mais luxo ou conforto na vida, mas ela não percebe que aquilo só aconteceu porque ela causou uma transformação na vida da pessoa, seja através do serviço dela ou seja através do produto dela. Isso é o cerne da coisa. Eu acho que se a gente pudesse resumir o empreendedor numa só palavra, eu diria que é transformação. É um agente de transformação. Desde o começo da minha empresa, para quem não sabe, eu tenho uma produtora de áudio e vídeo aqui no Vale do Paraíba, né, que é o lugar onde eu resido e trabalho. Né? Mas desde o começo da minha empresa eu sempre bati na tecla de que mais do que fazer dinheiro e lucro para os donos, uma empresa tem que servir a sociedade, suprir suas necessidades. Eu sempre bati nisso, e essa tem que ser a função primária da empresa. Ela não pode ser apenas um discurso numa parede, mas aí você pode pensar assim, Alan, tudo isso é lindo, né? Mas se a empresa não der dinheiro, ela fecha. Claro, ela fecha. Né? Mas o dinheiro ela é o combustível da coisa, ela não é o motor, ela não é o que guia a empresa, é o que mantém a empresa funcionando. Se a empresa fosse um carro, né, imagina que a empresa toda ela é um carro, o combustível dessa empresa, né, é o dinheiro, mas o empreendedor ela está no volante. Ela dirige, ela vai levando a empresa ali, ela vai levando as pessoas dentro da empresa de um lado para o outro, né? E o que faz essa empresa se mover realmente é o dinheiro. Mas o fato de você não ter o dinheiro vai fazer com que a empresa simplesmente não ande. Não quer dizer que essa não seja a função. A função da empresa é ser o carro, não é ter o combustível, né? Pode até parecer idealismo demais, até pode, mas é uma questão de mindset, é a forma de você enxergar, é a forma de você configurar a forma que você vê as coisas. E tudo que acontece no mundo é a forma com que você enxerga as coisas. Né? Quando a gente pensa em dinheiro, a gente fica cego por número, e isso traz sofrimento. Quando o dinheiro é um meio e não é o fim, quando ele é usado apenas como uma moeda de troca, como circulador do valor, aí sim. Aí você está com o pensamento direcionado. E nesse caso, sim, o empresário vai ser um empreendedor, um construtor de valor, de transformação. E isso não tem preço. As pessoas vão pagar qualquer preço se ela enxergar que é isso que você está dando para elas. É isso que eu estou tentando falar para você. Ou seja, qualquer preço que você colocar vai ser barato diante do valor que você está gerando. Não tem mágica aqui. É claro que não é fácil. É trabalhoso. Se você espera alguma coisa fácil, você está se iludindo. É fácil de entender, mas é trabalhoso. E em uma empresa, o que a mantém funcionando é o fato de que ela serve à sociedade. E ela não terá lucro, tá? Se ela não for bem administrada. O lucro da empresa vai vir de uma boa administração. O funcionamento e manter ela aberta é se ela serve ou não à sociedade. Beleza? Até falei essa parte mais devagar, porque eu acho que é uma parte que precisa ficar bem fundamentada. Né? Olha o tamanho da dica que eu estou te dando de graça aqui. E se você puder, aproveita para anotar. Uma empresa existe para atender às necessidades da sociedade. Mas o que vai fazer ela ter lucro ou não é a sua administração e a estratégia adotada. E aqui não inclui apenas o planejamento, mas algo que define um bom empreendedor, que é a atitude. Eu me lembro até hoje, lá no começo da minha empresa, quando um amigo sentou comigo na minha mesinha de escritório, que eu comprei numa loja de móveis usados na época, que tinha pertencido ao Itaú. A gente brincava que a mesa já estava até acostumada com dinheiro passando por ali.
E ele achava, aliás, ele estava até um pouco bravo comigo, sei lá, por algum motivo, sei lá se eu tinha feito alguma besteira, se eu tinha falado alguma coisa errada, sei lá, ele estava meio que me dando uns puxão de orelha ali. E eu posso dizer a verdade para você que até hoje eu sou grato por causa disso. Esse momento foi muito importante. Ele me falava de algo que por muito tempo foi uma sina pessoal minha. O que muda o mundo é a atitude. Ponto. Era exatamente isso que ele falava. Ele falava assim, cara, atitude. E se a gente levar em conta que ele era um músico, um cara rock and roll, rock and roll é atitude. A gente sabe que o rock and roll não é só a música, o rock and roll é um movimento. Só que o movimento ele precisa ser direcionado. O movimento direcionado é a atitude, ele gera ação no mundo. Você pode ter ideias e visão, mas ter ideia e só a visão ela não muda nada, ela não faz acontecer. Saber ou conhecer alguma coisa também não muda nada. Se você quer resultado, tenha atitude, transforme as ideias em ação. Cara, ó, na época eu fiquei com muita raiva dele, mas a verdade é que eu estava com raiva de mim mesmo, porque se eu apresentasse algum tipo de atitude, ele não estava falando aquilo pra mim. Isso é importante. Você entendeu? E hoje eu te digo, hoje eu entendo melhor o que ele me disse na época. E olha que isso foi mais de 11 anos atrás, foi lá no comecinho. A criatividade ela é um caminho, mas ela não é nada sem ação. Uma biblioteca está cheia de informação e conhecimento, mas ela não sai do lugar. Não seja uma biblioteca. Atitude é o que transforma, seja pelo acerto ou seja pelo erro. Acho que eu falei bastante nesse podcast, espero ter te ajudado. Se você chegou até o final, eu espero que alguma coisa que eu te falei tenha gerado algum tipo de transformação para você. Tá ok? Um grande abraço e eu acho que é isso mesmo. Esse foi o Tadini número 4, TadiniCast número 4. E um grande abraço para você e até a próxima.